Nosso convidado de hoje mexe com a autoestima, sua, minha e principalmente dos pacientes dele. Ele é cirurgião plástico, aliás, um dos mais famosos, importantes e competentes cirurgiões do país. Alexandre Senra, que prazer te receber aqui em nosso novo estúdio. Obrigado pelas palavras de amigo. Imagina, não é de amigo, você sabe disso. Aliás, eu tenho a felicidade de compartilhar com a sua amizade, mas também não só com a sua amizade, mas com o seu profissionalismo. Eu vou começar o programa, inclusive, contando aqui. Teve um evento na cidade de Sorocaba. 3 da tarde eu não tinha voz. Eu liguei para o doutor Alexandre e falei, eu vou apresentar um evento. Aliás, não fui eu que falei, né? O Bruno falou com você. Você não conseguia falar. Eu não conseguia falar. 3 horas eu vou da tarde. apresentar um evento às 7 da noite e eu não tenho voz, são 3 da tarde. E o doutor Alexandre me ajudou naquela ocasião. A gente tem que saber alguma coisa. A gente é cirurgião plástico, mas tem que saber alguma coisa Mas de tem que medicina, saber alguma né? coisa de medicina. Aliás, como é que surgiu isso? A medicina? É. Eu sou a terceira geração de médicos. Meu avô era médico, meu pai médico. E sempre, desde pequeno, meu pai me levava para o hospital para ver paciente junto com ele. E eu sempre gostei disso. Você começou para o hospital com 4 anos? Com 4, 5 anos. Eu tinha uma roupa branca que minha mãe mandou fazer e eu ia para o hospital de roupa branca junto com meu pai e ver paciente junto com ele. Que divertido. E cresci dentro desse meio e sempre quis fazer isso. A cirurgia plástica chegou como já também com uma coisa forte dentro do querer fazer medicina. Sim. E a gente foi procurando dentro do curso e direcionando bastante para esse lado da cirurgia e da cirurgia plástica. Você sabe que meu pai é advogado e a minha primeira faculdade, na verdade, não foi jornalismo, não foi administração, foi direito. E só que eu parei no meio do caminho, até porque jogava futebol e em virtude disso acabei parando. E não voltei para o direito. Mas naquela época foi quase que uma frustração para o meu pai. Existiu isso para você também ou de verdade não? Não. Eu sempre tive um apoio muito grande por parte da família e não tive ninguém me forçou a nada. Isso é uma coisa muito natural na minha vida. A medicina chegou de uma forma muito natural. Eu sou mineiro, estudei em Belo Horizonte e estudei na mesma faculdade que meu pai estudou. Sim. E que foi fundada, onde meu avô foi um dos 10 fundadores. Então tem toda uma história nisso. Mas então, como é que você veio parar em São Paulo sendo mineiro? A gente, em cirurgia plástica, você estuda 6 anos de medicina, faz 2 de cirurgia geral e 3 de plástica. Depois da plástica eu fui para o exterior, fiz muita coisa fora e trabalhando em Belo Horizonte, graças a Deus bem sucedido em Belo Horizonte, mas já com alguma clientela, algumas amizades aqui em São Paulo. Então comecei a frequentar São Paulo, vinha, atendi um casinho aqui, comecei a vir 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 1 vez por mês, de 15 em 15 dias, 1 vez por semana. Comecei a dormir, comecei a passar 3, 4 dias e fui dividindo minha vida. Mas já tinha consultório aqui, não? Aí já tinha, nessa época eu já tinha um consultório aqui. Tá. E criando uma clientela, operando, trazendo bons resultados. E com isso a minha clientela foi crescendo e um belo dia, muito também por causa da minha mulher, que você conhece, que é paulista. Aliás, um beijo para Marcela. E a gente já estava namorando e casamos e aí eu abandonei, entre aspas, a vida entre Belo Horizonte e São Paulo. Eu continuo operando em Belo Horizonte, 2 meses, vou lá. Continua com consultório lá, não? Não, consultório, eu diminuí muito a minha estrutura lá. Tá. Opero no melhor hospital de lá, que é o Hospital Mater Dei. E aqui, a minha vida literalmente é aqui. É uma vida entre consultório e o Hospital Albert Einstein, e onde a gente opera. E hoje eu me considero um cidadão paulistano. E o que de mais fascinante você vê na medicina? Medicina é um dom, né, que a gente recebe com toda certeza de Deus para poder exercer essa carreira, que é uma carreira maravilhosa. O fato da gente poder ajudar as pessoas, cada um dentro da sua especialidade, dentro desse dom que recebeu, faz com que a gente possa trazer satisfação e ajudar as pessoas no que aflige a elas. O gastroenterologista trata o paciente que está com azia, que aquilo para ele é uma coisa fora da realidade. Sim. A gente trata outro tipo de coisa, aquela questão da autoestima, da necessidade de querer melhorar, de querer estar bem consigo mesmo. Ninguém quer ser diferente de ninguém, Rodrigo. Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Então, o cara que tem um nariz muito grande, um peito, a moça que tem um peito muito grande, que dá dor nas costas,
o careca, cada um quer procurar fazer verdade. uma coisa de uma forma que traga uma satisfação pessoal. Você ia falar no começo e a gente acabou cortando. A cirurgia plástica, ela surgiu na tua vida justamente porque você percebeu que ali tinha uma forma de fazer as pessoas ficarem mais felizes? A princípio, sim. Eu posso falar com muita tranquilidade, tal como a grande maioria, talvez, dos cirurgiões plásticos da minha geração e de algumas gerações anteriores, que todo mundo se espelhou muito no professor Yves Pitangui, que é uma pessoa notória, que todo mundo sabe bem a história de vida, sim, e que trouxe, e a gente deve muito a ele ter trazido a cirurgia plástica para o cotidiano das pessoas. Então, essa facilidade que existe hoje de se alcançar a cirurgia plástica como um todo, foi uma coisa conquistada por ele e que a gente está usufruindo até hoje. Alexandre, o professor Ivo, ele diz uma coisa que eu acho que é muito inteligente. Antes da cirurgia, é preciso procurar um psicólogo, procurar um analista. É verdade? Você concorda com ele? Na realidade, não é bem assim que a coisa funciona, mas a gente é um pouco de psicólogo na hora que a gente está sentado na frente desse paciente. Sim. E isso é importante, essa avaliação. Primeiro você opera o paciente para ele mesmo, você não opera para o marido, para a esposa, para o Zé, para o João, isso não interessa. Você vai operar e você tem que conseguir perceber muito essa insatisfação que aquele problema X está causando nele. Existiu, inclusive, já aconteceu de você perceber que o paciente não estava fazendo aquilo por ele e pelos outros, e aí você disse, olha... Isso é muito frequente no consultório. E quando se percebe isso, a primeira providência que você tem que tomar a partir da hora que você percebe isso é não estar mexendo naquele paciente. O paciente tem que operar para o espelho dele, ele não tem que operar para ninguém. Mas qual a sugestão que você dá a ele nesse momento? Você conversa, você discute bastante. Eu acho que um dos segredos, o segredo do sucesso, que é a sua marca, é a gente entender muito esse paciente, conversar bastante e poder perceber o que aflige aquela pessoa que está ali na sua frente. Seja ele um homem, uma mulher, um adolescente, não interessa. E a partir da hora que você percebe o que está afligindo, se você tem a oportunidade de estar lhe oferecendo alguma coisa que possa lhe ajudar, fazer. Se você acha que você não vai conseguir ajudar, agradece, muito obrigado, um abraço e... Aliás, você falou Segredo do Sucesso é a minha marca e é a nossa revista Segredo do Sucesso e você nos concedeu uma entrevista à revista e lá você disse sobre o seu gosto pela arte plástica, pelas artes plásticas. Você é um consumidor de artes? Eu sou um consumidor de todos os tipos de arte, vamos sintetizar dessa forma. A gente trabalha com isso. A forma, para mim, é uma coisa muito importante, tanto porque eu mexo com isso no dia a dia. E se eu não tiver esse senso estético, eu não vou estar oferecendo o melhor de mim para a pessoa que me procura. Quem é o artista que você admira? Sem citar nomes, mas a gente gosta de muita coisa. Você sabe, você conhece minha clínica, conhece minha casa, você sabe muito bem que eu gosto de muitas coisas. Aliás, gosta e tem um bom gosto, né? O que é importante também. Existem alguns casos, eu quero citar aqui, por exemplo, o Michael Jackson, né? Que, enfim, foi um dos maiores artistas que nós tivemos na história do entretenimento mundial. E ele fez por diversas vezes, diversas cirurgias. Aquilo foi uma exploração? Ô Rodrigo, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um médico que operou Michael Jackson várias vezes, um cirurgião da Califórnia. E conversando com ele, isso era assunto proibido, falar sobre Michael Jackson, mas a gente almoçando num congresso e a coisa estava fluindo muito bem, a conversa, e eu perguntei, and about Michael Jackson? E aí começamos a conversar sobre e ele falou que era uma coisa compulsiva por parte dele, do Michael Jackson, que queria afinar e queria arrebitar mais o nariz, que queria mexer. E aí se o profissional não está muito amparado, não está muito bem fundamentado, ele acaba cedendo ao apelo do paciente e acaba extrapolando. E aí tem aquele problema que a gente viu. Michael Jackson sofria de uma doença chamada dismorfofobia, que é uma doença que a pessoa nunca está satisfeita com a imagem dela. Sim. Então ela vai estar sempre procurando. Esse paciente não é o Michael Jackson só que tem isso. Isso está no consultório todo dia. Ele é público. Eu te falo que hoje, de cada 10 pacientes que procuram a gente no consultório, 3, 4 se recusa.
esse paciente como paciente. 3, 4? Isso é um 3, índice de quase 40%. Eu sou muito rigoroso nisso, porque eu acho que o segredo do sucesso está em indicar bem para poder ter um resultado bom. Não adianta sair operando, cobrando e tendo resultado insatisfatório. Isso não resolve o problema. Então você tem que selecionar bem para você ter um paciente satisfeito e conseguir oferecer para ele aquele resultado que vai trazer essa satisfação. Então, quando você procura... Como o paciente deve hoje, quando ele procura o profissional, como ele deve, aonde ele deve se pautar para saber se de fato ele vai confiar naquele profissional? Primeiro ele tem que procurar, a gente tem um slogan na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que diz o seguinte: cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Existe uma invasão muito grande da especialidade, profissionais que não são cirurgiões plásticos e que estão fazendo procedimento aí, pessoas incautas, de bobeira, acabam caindo na mão desses pacientes e os resultados são resultados favoráveis. Sim. Eu gosto muito de citar uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Regional do Estado de São Paulo, e o Conselho Regional de Medicina fez uma pesquisa e mostrou que 97% dos problemas que aparecem na mídia que envolvem cirurgia plástica não são realizados por cirurgiões plásticos. Então, o cirurgião plástico é o cara que estudou 6 anos de medicina, fez 2 anos de cirurgia geral, 3 de plástica e possui, após avaliação, prova, arguição, teste oral, uma coisa chamada título especialista em cirurgia plástica, que é um título fundamentado na Associação Médica Brasileira e no Conselho Federal de Medicina. Esse é o verdadeiro cirurgião plástico. Perfeito. Agora, esse que faz um curso de fim de semana, formou, faz um curso de fim de semana na segunda-feira e quer sair fazendo lipoaspiração, esse não corra desse, porque isso é muito perigoso. A gente tem que ter existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que exige que para se fazer, porque o médico pode fazer tudo. Sim. A lei permite. Se você tiver um problema, você vai responder porque você não era habilitado e especialista naquela área. Claro. Mas se você faz uma cirurgia e essa cirurgia é mal sucedida e você é um especialista, você está mais amparado. O Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina criou uma resolução que fala que para se fazer lipoaspiração você tem que ter no mínimo habilitação em cirurgia geral, que para nós é pré-requisito de 2 anos. Para isso tirar algumas especialidades que não existem e algumas especialidades que também invadem e querem fazer, porque acham que lipoaspiração é chegar e fazer isso. E não é bem isso, é uma cirurgia bastante séria. Muito bom, Alexandre, a gente vai continuar esse super bate-papo no próximo bloco. Aliás, a gente vai mostrar aqui como funciona a cirurgia plástica na mama, no seio. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, com o Alexandre Senra, a gente continua. Fique por aí. Eu espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbivocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Nós voltamos na entrevista com o cirurgião plástico Alexandre Senra. Aliás, agora a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Tem aqui, são 2 próteses aqui, doutor. Uma é a prótese comum. É a prótese redonda. São 2 modelos de prótese redonda, que é essa aqui, ó. Mostra aqui, Diego, por favor. Essa aqui é a prótese redonda, né? E o que você recomenda? Qual a diferença? Não, cada paciente é uma paciente, cada caso é um caso.
Tem paciente que tem indicação para prótese redonda e tem paciente que tem E essa indicação para daqui? prótese anatômica. Prótese anatômica. É uma prótese que tem um pouco menos de polo superior. Ela é Mas tem aquela que suas aparece indicações. menos. Porque tem as moças que às vezes ficam com aqueles peitos Aquilo redondos. é um abuso. E outras já são mais Aquilo é um abuso. A modestas. paciente, Rodrigo, ela quer naturalidade. A mulher quer colocar uma maioria quer prótese, a naturalidade. maioria não. A paciente séria quer naturalidade. Ela não quer que ninguém bata o olho em 200 mulheres e fale, aquela ali tem prótese. Aquela tem. Ela quer passar desapercebida. Tá. Mas ela, às vezes, a mama perdeu um pouco de volume com a amamentação, ela teve um grande emagrecimento, perdeu o volume e ela quer repor esse volume. E a prótese, além de repor o volume, ela vai te dar, com toda certeza, um pouco de ascensão da mama. Eu estou percebendo aqui no toque uma pequena diferença entre as duas. O envoltório é um pouco diferente, o tipo de silicone, a gente usa hoje prótese de silicone coesivo. É um silicone que é entrelaçado e que, se por um acaso acontecer alguma coisa, essa prótese se romper, o silicone não vai extravasar. Ah, muito Isso bom. é o que a gente chama prótese de 7ª geração. E aqui, isso aqui é uma coisa impressionante. Deixa eu mostrar. São 3. Na verdade, são duas técnicas de lipoaspiração. A técnica convencional, que é a cânula mais grossa, que está para baixo, e a de cima é uma nova tecnologia, que é a cirurgia de lipoaspiração a laser. Agora, quando surgiu essa cânula nova? Porque essa aqui... A gente já faz lipoaspiração a laser há 10 anos, desde 2001. Há 10 anos. Não é uma técnica nova, é uma técnica já consagrada, com repercussão bastante boa dentro da literatura científica. Mas ainda poucos profissionais fazem. Poucos profissionais fazem por causa de custo de equipamento, uma série de coisas. Curva de aprendizado, não é um aparelho que você liga na parede e sai fazendo. Sim. Você tem que adequar a mão para fazer isso. Essas são as duas principais cirurgias hoje, doutor. As duas cirurgias mais feitas. Lipoaspiração. Quando você me pediu para falar sobre as duas coisas que são mais feitas, com toda certeza, lipoaspiração e implante de prótese de silicone são as duas cirurgias mais feitas. Claro que depois vem abdômen, pálpebra, tem nariz, facelift, tem uma série de cirurgias que são feitas. Mas essas são as campeãs. Isso aqui corresponde a quase 50% do volume de cirurgia plástica, tanto na estatística americana, quanto na estatística brasileira, quanto na estatística de outros grandes centros. Perfeito. Onde Aliás, são feitas estatística, plástica. daqui a pouco eu vou querer falar sobre isso. Mas aqui, ó, pra gente não fugir, como que esse equipamento aqui Essa cânulazinha consegue fazer ela tá ligada, o mesmo que esse grande? Ela está ligada num aparelho que vai emitir a energia, o laser. É por energia. E essa energia vai sair, essa cânula fininha, só para conduzir a fibra, porque ela é muito maleável, muito fininha. Sim. E essa energia vai fazer com que a célula de gordura exploda e o conteúdo da célula de gordura, que é um óleo, se extravase e a gente aspira suavemente esse líquido sem causar um trauma maior, como é o caso na lipoaspiração tradicional, que também é uma técnica que a gente fez bastante e tudo. Sim, essa sim. é um pouco mais eficiente e um pouco menos traumática. Eu imagino em relação. que também ajude na recuperação. A recuperação é mais rápida, a volta à rotina é mais acontece com um período bem menor do que na lipoaspiração tradicional. Muito bom. Bom, você falou de estatística, eu tenho aqui. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica publicou que 12% do mercado da cirurgia plástica é masculino hoje. Na realidade, esse dado, há 10 anos atrás, o público masculino correspondia a 5%. Sim. Hoje já existem estatísticas, trabalhos, pesquisas feitas, bem conduzidas, que mostram que esse público masculino está variando em torno de 20, 25%. Dentro da minha clínica, a gente tem um público muito grande de homem. Na minha clínica, 30% do que eu faço hoje é homem. Homem, 30%. 30%. E desses 30%, qual o percentual que faz a lipoaspiração? Aí, no caso, desse percentual de 30%, de cada 10 homens que vão ao consultório, com toda certeza, 6 vão fazer lipoaspiração, 60%. 2 vão fazer pálpebra, 1 vai fazer nariz e 1 vai fazer uma outra cirurgia no rol todo que existe de cirurgia plástica. Mas aí já é uma estatística maior ainda, porque aí a gente tem mais. Vamos falar no dia a dia, hoje o homem procura muito a cirurgia plástica. Sim. E acabou aquele tabu. E perdeu-se o medo por causa da segurança. Essas cirurgias ele pode todas... se ver hoje, ele pode encontrar pessoas, acabou essa frustração de falar... Ele fala que fez, não tem problema nenhum. Sim. Claro, Rodrigo, que essas cirurgias todas são feitas dentro de hospital,
com anestesista. Eu, por exemplo, só opero no Hospital Albert Einstein, que dispensa qualquer tipo de referência e comentário, porque é o melhor hospital da América Latina. Sim. Com anestesista presente, uma equipe séria. Tudo bem que o paciente opera de manhã, vai embora, na grande maioria das vezes, no fim do dia, é um esquema day hospital, mas tem que ser levado em consideração que tem um pós-operatório, o paciente tem que estar bem do ponto de vista de exames. Sim. Cirurgia plástica não é uma brincadeira, é um procedimento cirúrgico como outro qualquer, um procedimento médico. Doutor E a Alexandre, gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai procurar um cirurgião plástico. tem aqui algumas curiosidades, inclusive. Por exemplo, no ano de 2008, você, antes das eleições, fez cirurgia em 5 candidatos a prefeito. Como é que é isso? Porque aí você entra na intimidade de verdade, né? Eu até não lembro como que isso vazou, não foi por mim, porque a gente acaba não podendo eticamente falar quem que a gente opera, mas eu acho que eles mesmos falaram e eu acabei sendo procurado. A gente operou e tem uma estatística grande de Eles políticos. falaram? Então você pode falar quem foi? Não, eles falaram para a fonte, mas sem aparecer nome. Eu também não posso, eu não me revelar. não posso infringir o código de ética e estar falando. Sim. Mas é muito interessante porque a pessoa, principalmente o político que está numa eleição, ele quer se mostrar mais jovial, mais descansado, mais bem aparentado e ele procura cirurgia plástica de uma forma muito objetiva. Sim. Ele quer descansar, ele quer mostrar para aquele eleitor que ele está bem, então ele acaba operando pálpebra, ele faz uma lipo de papada, ele às vezes conserta uma orelha que é abanada, ele faz um botox, ele faz um preenchimento de suco nasogeniano, seja ele homem ou mulher. E acaba acontecendo muito dele, por exemplo, olha, doutor, eu vou operar, mas... Os 5 foram eleitos. Os 5 foram eleitos? Então, além de tudo, você é pé quente. Sou pé quente. Olha só, acontece muito também da pessoa não querer aparecer. E você ter que operar 4 horas da manhã, momento em que ela não vai cruzar muita gente. A gente tem que respeitar a individualidade das pessoas. E existem pessoas que são conhecidas, que têm uma repercussão. E nessa hora você tem que preservar o máximo possível esse paciente. Ele tem que internar já à tarde da noite, a cirurgia tem que começar cedo e tem que acabar cedo, antes que haja movimento. Porque a gente não tem o direito de falar que fulano foi submetido, ninguém quer que isso aconteça. Claro. Se o paciente quiser aparecer e falar que fez alguma coisa, é um problema dele. Eticamente eu não posso fazer isso. Sim, sim. Então isso existe e a gente tem que manter essa privacidade. Deixa eu te falar, a Rita Lee, ela passou por uma cirurgia, ela tirou os seios. Você acha que isso já foi até tornou uma doença para ela? Rodrigo, a mastectomia profilática foi a cirurgia que eu não tenho muita ciência do que a Rita Lee fez, mas pelo que você está me falando e eu li alguma coisa, a mastectomia profilática é uma forma, ainda existem dúvidas no meio médico se é 100% seguro, se não é, se é justificável ou não é. Eu, como não sou mastologista, eu não tenho muito como opinar sobre o que a gente lê em trabalho científico. Aí é que tá, tem gente que acha que mesmo fazendo isso, o paciente pode vir a ter um câncer. E tem gente que acha que um paciente que tem uma alta predisposição, que seja uma história genética, uma história hereditária, que na família tenha ou que já teve numa mama contralateral, ela tirando e fazendo essa mastectomia profilática e reconstruindo a mama, claro, porque a cirurgia plástica hoje oferece esse tipo que é tão importante para a recuperação da mulher, como órgão sexual que a mama mas pairam dúvidas com relação a isso. Então é um tema muito delicado e que todo congresso a gente está discutindo para chegar à conclusão se realmente... Não existe a conclusão. Não existe uma conclusão definitiva. Perfeito. A gente falou um pouco no primeiro bloco sobre como é que eu adequo o profissional, como é que eu escolho o profissional. Se você tiver que dar aqui 2, 3 sugestões para as pessoas que de repente têm até vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas tem medo. Eu acho que eu tenho que procurar um cirurgião plástico que é cirurgião plástico, ou seja, possui título especialista, é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente, por exemplo, é de outras sociedades também. Fora a Sociedade Brasileira, nós somos da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, somos da Sociedade Brasileira de Laser e outras mais.
Então, primeiro é a qualificação desse profissional e onde ele vai realizar esse procedimento, que não seja no consultório, na clínicazinha, seja numa estrutura que tenha capacidade de suportar o procedimento que ele está se propondo. Sim. A segunda coisa é ter essa afinidade. É importante você ter essa afinidade com a pessoa com quem você vai operar. E isso é sentido na consulta. A consulta não pode ser uma coisa de 5, 10 minutos. É uma consulta demorada, longa, onde tem que se bater muito papo, conversar bastante, esclarecer todas as suas dúvidas. E você tem que sentir segurança naquele profissional que está ali na sua frente, porque é ele que vai te pôr na mesa e vai te operar. Perfeito. Então, essa empatia e essa procura por um profissional que bata com você é muito importante. Perfeito. E a terceira coisa é, infelizmente, aquele assunto que a gente já até conversou, a medicina não pode ser exercida como comércio. E se você achar que está sendo oferecido uma coisa num preço que às vezes você tem até que desconfiar, porque realmente é um preço irreal. Eu acho que você não precisa operar nem com uma coisa fora da realidade, nem com uma coisa muito barata. É para o paciente começar a desconfiar que ali tem alguma coisa errada. Perfeito. Para você operar dentro de uma estrutura, num hospital sério, com anestesista sério, com um profissional, ele precisa ter aquilo que tem um valor, no mínimo, X. E Muito esse bom. valor vai te direcionar. Talvez 3 conselhos sejam esses. Muito bom. Alexandre, eu sei que você pouco fala sobre isso, porque, enfim, você gosta de fazer o bem e acho que isso está muito mais na sua personalidade, mas eu acho que isso é um trabalho interessante e eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho que é voluntário, que você realiza em Belo Horizonte, que são as cirurgias contra hemangioma. Não são cirurgias, são tratamentos com laser para tratar hemangioma. Na realidade, existem vários tipos de lesões hemangiomatosas, são aquelas manchas vermelhas, e a gente, durante muito tempo, a gente tratou isso voluntariamente. E isso acontece em comunidades carentes, com Não, mais isso pode frequência? acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a gente tratava isso voluntariamente, porque existem pessoas que não têm condição de fazer esse tratamento do ponto de vista nem conveniado de plano de saúde, nem do ponto de vista particular. Sim. Mas é um tratamento, eu acho que todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição à sociedade. Essa foi uma forma que a gente encontrou de fazer. Hoje eu não faço mais isso em Belo Horizonte, porque o laser está em São Paulo. Tá. E não são todos os casos, esses casos têm que ser avaliados para a gente poder ter essa perspectiva do prognóstico, ou seja, se o laser que a gente possui, o tratamento que a gente está oferecendo vai tratar, porque senão também não adianta. Senão não adianta tratar. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, infelizmente, nesse Passa rápido. belo bate-papo, mas eu quero saber algumas coisinhas rápidas de você. Uma referência na medicina. Uma referência, com toda certeza, meu pai, e uma referência na cirurgia plástica, o nosso mestre, o professor Ivo Pitangui. Uma referência na vida. Essa é uma pergunta muito difícil da gente responder, mas uma referência na vida, eu vou sintetizar que a referência que eu tenho na minha vida é a minha família. Muito Meu bom. pai, minha mãe, minha mulher, minha filhinha, e todo mundo que está em volta disso, que a gente tem a grata satisfação de chamar de família. Maior decisão que você tomou na sua vida? Talvez a maior tenha sido a mais acertada, que seja ter escolhido uma coisa que eu cresci querendo ser, que foi a medicina. Se você hoje tivesse a caneta da presidente Dilma e fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua primeira iniciativa? Rodrigo, a caneta sozinha ela não resolve, mas se eu tivesse esse poder com a caneta na mão, eu tentaria criar alguma coisa que desse saúde e educação para esse povo como um todo. É o que falta nesse Brasil. Se a gente tivesse mais saúde e muito mais educação, com toda certeza esse Brasil que tem tudo para ser o país, seria um país muito melhor para todos nós. Alexandre Senra, obrigado pela sua Obrigado participação. Um grande prazer ter você aqui com a gente no programa. Viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. E este foi o cirurgião plástico e também amigo Alexandre Senra, contou aqui pra gente sobre essa importante e cuidadosa área da medicina que é a área de cirurgia plástica. Agradeço a você, espero que você tenha gostado, agradeço o seu carinho, também a sua audiência e eu te espero de domingo a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite. Até lá!